Muito bem, manhã da quinta-feira, hoje é dia 23 de abril, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz a Luane Martins Pereira, que é psicóloga do CRR 2026 ou CRR 26, e a Luana Marini, que é coordenadora da saúde da APAI e também da coordenação do CAS Feliz. São representantes do programa Te Acolhe, e nós vamos saber mais sobre a caminhada alusiva ao mês da conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista, além do rádio aqui, é gravada também e publicada diariamente às 11 horas da manhã. Por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Cumprimentando primeiro a Luane Martins Pereira, que é psicóloga, para que nos fale a respeito deste movimento que está se aproximando aqui na cidade de Feliz, mas que envolve a região toda também. Bom dia. Bom dia, pessoal. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje pela manhã. Então, eu sou a psicóloga ali do Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista, o CRR 26. E apesar do nome também acabar coincidindo com o ano que a gente está, ele tem mais a ver com a região que a gente se encontra. Então, contempla tanto Feliz quanto mais 11 municípios no caso, né? Então, são 12 municípios aqui da região do Vale. E da UVA também. Então, a gente acaba atendendo pessoas autistas e suas famílias e também fazendo matriciamento de caso, capacitações para os servidores das regiões. Então, tanto da área da educação, assistência social e também da área da saúde. Então, a gente, no CRR 26, contempla vários municípios aqui ao redor da Feliz. Que, aliás, é bem importante, né? Atividade super importante aqui para nossa região, com desafios dioturnos, vamos dizer assim, né? E aí existe esse amparo que é, de fato, necessário. Cumprimentar também a Luana Marini, que é coordenadora da saúde da APAI e da coordenação do CAS Feliz, né? Para que nos fale a respeito, então, desta caminhada que está sendo programada agora para os próximos dias. Bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Agradecemos, esse momento de fala. É um prazer enorme a gente poder representar o programa Te Acolhe, um programa que vem com muito significado, com um trabalho muito bonito, de inclusão, de capacitação, de atendimento. E falando um pouquinho da nossa caminhada, ela vai acontecer no sábado de manhã, às 8 horas, dia 25, na Praça Lidovino Antônio Fanton, na frente da Prefeitura Municipal de Feliz. Então, a gente convida toda a comunidade, tanto a comunidade de Feliz como todas as nossas cidades próximas. Esse convite ele se estendeu também aos nossos 12 municípios de abrangência. Então, a gente acredita que vai ser um evento muito legal, com pessoas engajadas realmente. Nós estamos preparando esse momento já há um tempo com bastante carinho. Então, a gente vai ter a caminhada nas ruas centrais, aqui de Feliz. Nós vamos ter brinquedos para as crianças, o sarau literário, teremos as oficinas terapêuticas com os nossos profissionais, os profissionais que atendem os nossos assistidos na PAI, que atendem também pelo programa CAS. Então, vão sair um pouquinho, da sala de consultório para conseguir repassar isso nesse momento da caminhada. Nós vamos ter também um stand onde a gente vai falar da comunicação aumentativa e alternativa, a CAA, que é um projeto que nós começamos finalzinho do ano passado na PAI, que é justamente a gente conseguir dar voz àqueles que não conseguem, os não oralizados, ou com alguma dificuldade de comunicação. Então, vamos ter a nossa profissional, a Débora, que vai estar lá para conseguir orientar os pais, Porque é muito importante que isso seja seguido também em casa. E, por vezes, é detalhe pequeno, É só realmente uma orientação básica, onde a gente consegue fazer essa continuação do trabalho, E potencializar os resultados. Nós vamos ter também um stand onde a gente vai falar sobre a Cipiteia. Cipiteia é a nossa carteirinha oficial, é uma carteirinha de identificação, das pessoas com
TEA, e é uma carteirinha onde eles acabam tendo mais a questão dos direitos, né, da acessibilidade. Então, também teremos um grupo de pessoas onde vai estar explicando sobre como fazer a carteirinha do CIP-TEA. Vamos lá, então, um pouquinho. Vamos falar sobre o TEA, né? Porque a gente é algo que está bastante em voga, né? Muitas entidades, inclusive, preparam locais especiais para receber as crianças que sofrem do transtorno. E me diz uma coisa, como é que a gente faz o diagnóstico do TEA para o papai que está preocupado em casa, para a gente já ir esclarecendo um pouquinho, para o pessoal entender, vou participar da caminhada, mas o que ela representa? O que é o TEA? Bom, pessoal, então, o TEA é o transtorno do espectro autista, né? Então, a gente já tem, pelo nome, uma ideia de que espectro quer dizer que isso aparece de maneiras distintas para cada pessoa, então, de uma forma muito singular, embora a gente tenha, sim, certas padronizações nas características. Então, por exemplo, isso é uma questão que é do neurodesenvolvimento, então, a gente vai estar falando de algo que acompanha desde o início da vida daquele sujeito, né, para o resto da vida dele. Então, desde criança já tinha alguns sinais, às vezes, como o Marcelo estava falando, os pais podem não ter percebido, pode não ter passado por uma avaliação e vai se descobrir, então, mais após ali da vida adulta, na adolescência, mas desde a infância, na primeira infância, ali até os 3 anos, a gente já tem sinais de TEA. Então, a gente vai estar falando de questões que envolvem uma dificuldade, né, um prejuízo nas questões da comunicação, do relacionamento, nas questões também de repetir demais, então ter alguns comportamentos restritos e repetitivos que causam uma dificuldade na qualidade de vida desse sujeito. Então, claro, todos nós repetimos algumas coisas e temos preferências por elas e algumas dificuldades sociais também. Mas quando a gente está falando de uma pessoa dentro desse espectro, a gente vai estar dizendo de alguém que não consegue, né, de uma forma ainda mais desafiadora. E aí a gente vai precisar adaptar certos setores de serviços para conseguir fazer com que tenha realmente um acesso, uma inclusão. Então, a gente tem 3 níveis de suporte dentro do TEA, que envolvem desde um mínimo apoio, ainda assim essa pessoa vai precisar de um auxílio, de alguma adaptação, mas ela consegue exercer uma maior autonomia nas suas atividades do dia a dia. E aí a gente vai ter o nível 2 de suporte, que vai precisar de mais apoio. E no nível 3, a gente vai estar falando, então, geralmente, de pessoas não oralizadas, como a Luana comentou, ou que têm uma dificuldade bem maior, assim, para se comunicar, para realizar as atividades do dia a dia, né? Então, às vezes precisa de auxílio, por exemplo, para se alimentar, para fazer a comida, para se vestir. Então, a gente tem várias formas que isso se apresenta, muito distintas para cada pessoa. Mas dentro do TEA a gente vai ter essas dificuldades. E aí, hoje em dia, a gente está vendo, então, uma certa movimentação, e é isso que a gente está buscando com a caminhada nesse final de semana, para que as pessoas tenham mais conhecimento a respeito disso. Porque antigamente ninguém falava sobre autismo e as famílias se sentiam muito sozinhas. Então, era muito difícil para uma mãe, um pai, levar esse filho, por exemplo, no comércio ou em algum outro lugar, né, no hospital, na UBS, na própria escola, e se sentir acolhida, porque as pessoas diziam que aquilo era a ver com um comportamento de birra. E agora a gente sabe que, na verdade, não. É uma questão do neurodesenvolvimento. A pessoa realmente tem uma dificuldade que ela precisa de um certo auxílio maior. Muito bem, e essa caminhada então, você falou, né, são 11 municípios aqui da nossa região, precisa de fazer uma inscrição, precisa ir até o seu município e botar seu nomezinho lá, ou é só vir no sábado pela manhã? Não, pode só vir, realmente, a gente abriu o convite para todas essas, né, todas as cidades que gostariam de participar, não somente as 12 regionais nossas, né, é um evento público e não tem necessidade realmente de inscrição, é só chegar, realmente. Só finalizando a questão da tua pergunta, Marcelo, a respeito do processo diagnóstico, né? Isso. Então, o processo diagnóstico, ele é feito através de uma equipe multiprofissional, que é o que a gente faz através do CAS, né? O programa CAS, que é o Centro de Atendimento à Saúde, ele é uma das portas, né? Um dos serviços de atendimento do programa Te Acolhe. E lá a gente recebe crianças já com o laudo, né, de TEA,
ou com possível diagnóstico. Então, quando a gente entra com essa sugestão, com essa possibilidade, se faz todo, de fato, um estudo com essa criança. Então, a gente recebe a criança, faz um entendimento, passa pela nossa neuro ou nosso psiquiatra, né? Então, a equipe médica, mais a equipe multiprofissional desses profissionais da área da saúde que fazem as terapias. E depois desse trabalho, né? Então, sempre a importância de vir né? Não ter recorrências de faltas para a gente conseguir fazer esse acompanhamento. E depois desse acompanhamento a gente sim consegue fazer um estudo de caso e entender. Essa criança sim, ela, né, tem o laudo, a gente fecha ou não. Então, e quem basicamente é que encaminha assim. para vocês a criança? Quem faz o encaminhamento? Sim. Através do programa CAS, os municípios, esses 12 municípios que são os nossos regionais, entendendo, né, a rede entendendo. Então, pode ser que seja lá no posto de saúde, o pediatra, ele entendeu que talvez tenha uma característica de autismo, né, e ele faz o encaminhamento via GERCOM, via regulação do próprio município. O GERCOM, ele vai entender que o CAS de Feliz é o mais próximo para atendimento e ele vai fazer o encaminhamento para nós. Essa é a porta de entrada. Não é diretamente na APAE, né? Lá a gente só recebe a criança como primeira consulta e a partir dali a gente faz todo o processo de diagnóstico ou somente acompanhamento. Estamos conversando nesta manhã na entrevista do dia com a Luane Martins Pereira, que é psicóloga do CRR 26, e também com a Luana Marini, coordenadora da saúde da APAE e também da coordenação do CAS Feliz. Estamos falando sobre a caminhada de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, caminhada que acontece neste sábado na cidade de Feliz. O nosso espaço de entrevista está finalizando, mas eu gostaria ainda de deixar o microfone à disposição para a gente reforçar o convite para que as pessoas possam participar dessa causa, vamos dizer assim, né? Perfeito. Só antes da gente finalizar, nós temos uma possibilidade de chuva para a data, infelizmente, né? Estamos acompanhando, então a gente pede para que as famílias, né, os municípios, as escolas fiquem só de olho mesmo nas nossas redes sociais. A ideia é que a gente consiga divulgar até amanhã à noite, se a gente mantém a caminhada para o sábado. Caso chova, a gente vai transferir a data, ainda não temos uma data específica, mas também será divulgado nas redes sociais. Bom, o autismo, ele se compreende, né? Ele se respeita e ele se inclui. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito. O nosso lema é quando todos, né? Quando todos se envolvem, quando todas as pessoas se envolvem, as peças se encaixam realmente. É muito importante que a rede esteja unida, que a rede esteja entendida sobre o assunto. Esse é o nosso principal papel, principalmente o CRR 26, que é a capacitação de rede, que é ir na escola, que é ir, né, na comunidade para explicar o que é o autismo e como a gente faz, né, com essa situação, com várias situações que nos apresentam. Então, é justamente isso, a importância da instituição, dos profissionais da saúde, da escola e das famílias e da comunidade em si, né, estar unidas justamente, né, olhando pela mesma causa, pela mesma necessidade. Sim, então, pessoal, esse é um momento, né, não só para a gente também demonstrar um apoio, um acolhimento às famílias, mas também de aprender, porque a gente vai estar tendo trocas ali, informações com profissionais, com pessoas envolvidas, com as próprias pessoas com autismo. Então, é uma possibilidade de a gente ampliar os nossos horizontes para compreender um pouco para além daquilo que a gente tem na nossa vivência. Então, mesmo que seja uma pessoa, né, que não tem um familiar com autismo, participa da nossa caminhada, vai lá conhecer, saber como é que a gente está planejando, né, algumas questões mais coletivas, porque isso é uma questão de todos, é uma questão social. Então, quando a gente tem uma participação da comunidade, que nem a Luana estava falando, as coisas vão ficando mais perceptíveis e a gente pode buscar por mais direitos. Então é isso. Muito bem, conversamos nesta manhã, portanto, com a Luane Martins Pereira, que é psicóloga do CRR 26, e com a Luana Marini, coordenadora da saúde da APAE, a respeito da caminhada que ocorre neste sábado, caminhada de conscientização sobre o transtorno do espectro autista
na cidade de Feliz.